O Banco Central da Nova Zelândia baixou as taxas de juros pela primeira vez em 4 anos, em um esforço para proteger a economia contra a queda dos preços das commodities e o aumento do risco da deflação. Nosso convidado de hoje, para falarmos sobre os efeitos disso para os dólares neozelandês e americano, é o economista da PureFX, Peter Lavelle. Peter, como a redução da taxa OCR para 3,25% pelo Banco Central da Nova Zelândia na quinta-feira vai influenciar o par dólar neozelandês-dólar americano no curto prazo? Eu acho que isso significa que o dólar neozelandês vai se desvalorizar diante do dólar americano em um período de um mês. Porque se o Banco Central cortar as taxas de juros, investir na Nova Zelândia será menos rentável para os investidores. Os investidores podem esperar retornos mais baixos se investirem na Nova Zelândia, o que, por sua vez, reduz a demanda pelo dólar neozelandês, valorizando a moeda. Em segundo lugar, o corte das taxas de juros significa que o Banco Central espera um enfraquecimento da economia neozelandesa, o que desvalorizaria o dólar da Nova Zelândia diante do dólar americano. Isso sugere que o Banco Central considera que a economia do país precisa de estímulo. O governador Graham Wheeler disse em uma declaração: "Nós acreditamos que mais afrouxamento talvez seja apropriado. Isso vai depender dos dados emergentes. Os potenciais cortes extras no final do ano influenciaram sua previsão de 3 meses de 0,64? Sim, porque apesar do corte da taxa pelo Banco Central neozelandês, esta semana, nós não esperávamos uma postura tão dovish de Graham Wheeler. Nós pensávamos que ele fosse cortar as taxas de juros uma vez e talvez 2 vezes. Mas não esperávamos essa sugestão de 3 cortes. Isso alterou a nossa previsão, sugerindo que o dólar neozelandês se desvalorizará ainda mais diante do dólar americano. Qual é a sua previsão de longo prazo para o par? Nossa expectativa é de que o par caia cerca de 10 centavos para 0,58. Primeiramente, nós acreditamos que o Banco Central vai cortar ainda mais as taxas, o que vai reduzir ainda mais a demanda pelo dólar neozelandês em relação ao dólar americano. Em segundo lugar, parece que a economia neozelandesa vai recuar ainda mais durante o ano. Por exemplo, a Fonterra, a maior cooperativa de laticínios da Nova Zelândia, acaba de cortar o pagamento para os agricultores para cerca de 5,25 dólares por quilo, ou cerca de 3,5 centavos a menos em relação a um ano atrás, abaixo do ponto de equilíbrio para os agricultores neozelandeses. Segundo fontes, isso irá cortar cerca de 13 bilhões de dólares da economia neozelandesa. Nesse sentido, nós acreditamos que a economia do país recuará um pouco durante o próximo ano, o que enfraquecerá o dólar neozelandês. Ao mesmo tempo, o dólar americano vai se valorizar, apesar de a economia americana não ter tido um desempenho tão bom no primeiro trimestre. 280 mil empregos foram gerados em maio, o que significa que a economia americana irá se recuperar nos próximos meses. Isso sugere que o dólar neozelandês irá recuar, enquanto o dólar americano irá se fortalecer. Isso encerra o Forecasts de hoje. Obrigada por assistirem e continuem conectados ao site da Dukascop TV para mais atualizações.